Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens. E hoje nós iremos falar somente Cristo, o Salvador que alivia a mente culpada. Mas antes eu quero deixar minha nota de repúdio a ter que usar óculos na hora de pregar. Porque incomoda demais o óculos, meu Deus. Mas tem que se acostumar, né? A gente vai chegando numa idade que tem que se acostumar, não tem saída. Meus irmãos, culpa. Culpa é algo que ninguém precisa nos ensinar. Nós já a sentimos sem ninguém nos ensinar. Ela simplesmente aparece, ela brota por trás daquele pecado escondido, ela brota por trás daquela palavra lançada com raiva, com ódio, e você depois se sente culpado pelas palavras que saíram da sua boca. Talvez ela venha depois de uma negligência com o seu filho, ou uma palavra áspera. Muitas vezes a culpa ela é alimentada de lembranças que nós tentamos esquecer, um erro, um pecado que cometemos no nosso passado, mas ele parece estar sempre cobrando o seu preço e vem em nossas mentes. A culpa vem muitas vezes por decisões impensadas, atitudes que feriram pessoas que nós amamos, ou talvez você até tenha confessado o teu pecado diante de Deus, mas ainda sente aquele aperto no peito, aquela culpa, como se o perdão de Deus não fosse o suficiente para anular esse sentimento. A verdade é que a culpa, ela é mais comum do que nós imaginamos em nossas vidas. Às vezes, a culpa se disfarça de vergonha, outras vezes de medo, e muitas vezes, a culpa se transforma até em ansiedade. Quantas vezes você já disse: como eu pude fazer isso? Ou ainda pior, você disse: como eu pude fazer isso de novo? De novo. Nessa continuação de nossa série de mensagens, as 5 solas e as aflições da mente, ou os 5 somentes, nós vamos olhar para uma declaração poderosa, que é justamente somente Cristo, ou solo Christos. Essa foi uma declaração dentro da reforma protestante. Os reformadores no século XVI enfrentavam as mesmas angústias que muitos de nós enfrentamos hoje. As pessoas naquela época, no século XVI, também queriam ter paz para com Deus, também queriam ter uma mente em paz, uma mente não culpada. Mas o que eles encontravam na igreja? Eles encontravam na igreja, e naquela época a igreja católica, eles encontravam rituais, eles encontravam penitências, eles encontravam méritos próprios, na tentativa de aliviar o peso da culpa pelo pecado, ou mesmo anular os pecados. Mas quanto mais tentavam, mais se sentiam culpados. Eles buscavam alívio pelas boas obras, mas a alma continuava inquieta. O exemplo mais marcante que nós temos de uma mente culpada diante de Deus é o próprio Martinho Lutero, o que talvez seja o pai da reforma protestante, né? O grande, pai não, mas o grande nome da reforma protestante. Antes dele compreender o evangelho, ele temia e odiava a expressão justiça de Deus. Ele via Deus como alguém que exigia uma justiça impossível de alcançar. É como se Deus fosse um juiz cruel. Ele chega a usar uma expressão para Deus que é a palavra zombador. Como é que Deus coloca uma carga pesada nas nossas costas e nós não conseguimos aliviar essa carga, e ainda Deus cobra de nós justiça? Ele quer que a gente seja justo. Mas como eu vou ser justo se eu não consigo ser justo? Era o pensamento de Lutero.
A mente dele sempre estava acusando ele do pecado. Ele se sentia sempre culpado. Ele dizia: Deus é brincalhão. Ele está pedindo algo que o ser humano jamais vai conseguir cumprir. Lutero, ele era atormentado pela culpa. Como é que eu posso ir para o céu? Eu sou um pecador, eu não consigo ser justo, ou melhor, eu não consigo ter a justiça de Deus. Ele tentou correr para o monastério, viver isolado, viver sozinho, na tentativa de não pecar, mas ainda assim, ele não conseguia ser justo. Ele escreveu: minha consciência estava profundamente perturbada. Eu não amava, mas odiava o Deus justo que pune os pecadores, dizia ele. Essa era a mente de um homem esmagado pela culpa, como tantos de nós hoje também podem sentir. Mas tudo mudou na vida de Lutero, quando o Espírito Santo revelou para ele uma verdade preciosa que ele já tinha lido. Mas naquela noite, lendo Romanos, em especial Romanos 1,17, os olhos dele foram abertos pela graça de Deus, onde ele leu: o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça que salva não é a que nós oferecemos a Deus. Não é nós que entregamos para Deus a nossa justiça na tentativa de sermos justos. Ele entendeu que o próprio Deus oferece Cristo como justiça para nós, para que os nossos pecados sejam perdoados por intermédio dele. A mesma justiça que Deus exige para nos perdoar o pecado, o próprio Deus proveu essa justiça, entregou essa justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero diz: quando eu entendi, eu renasci. Era como como entrar pelas portas do paraíso. Quando ele entendeu que quem perdoa é o Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz para cumprir a justiça de Deus no nosso lugar. Não é pelo mérito dele, não é pela força dele, não é pelo desejo dele, mas por Cristo. Ele aliviou a sua mente. E ele diz: eu senti como se a porta do céu tivessem se abrido para mim. E essa verdade ecoa hoje. Somente Cristo é suficiente para nos perdoar, justificar e aliviar uma mente cansada da culpa. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Nós vamos caminhar pelas Escrituras para enxergar como Cristo é o Salvador suficiente para todo pecador arrependido. Aquele que levou culpa na cruz e oferece descanso para todos nós hoje. Por isso eu quero começar no primeiro ponto, falando sobre o peso universal da culpa. Nós vamos entender como a culpa se processa em nossa mente pela palavra de Deus. Vamos voltar lá para o Éden. Tu pode até abrir tua Bíblia em Gênesis 3, do 7 ao 10. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem divina, o ser humano passou a carregar um peso, e o peso da culpa. O primeiro reflexo do pecado foi na consciência perturbada de Adão e Eva. Olha só o texto, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram, depois que eles comeram o fruto proibido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A primeira consequência do pecado na vida de Adão e Eva foi uma consciência culpada. Eles sabiam que eram culpados diante de Deus. E o que eles fizeram?
correram para se esconder de Deus. A culpa, portanto, é um fruto direto do pecado. Ela nasce quando a criatura percebe que violou a vontade do Criador. Então entenda uma coisa: Deus, em sua sabedoria, colocou na alma humana um alarme moral. E esse alarme se chama consciência. Quando você, a exemplo de Adão e Eva, peca, a consciência lhe acusa. E então vem a culpa, apontando justamente para o teu pecado. Paulo explica isso em Romanos 2,15, que diz: mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, e disso dão testemunho. Também a consciência e o pensamento deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A consciência dada por Deus. Uma vez que cometemos um pecado, e esse mesmo pecado que afastou Adão e Eva de Deus, que também nos afasta de Deus, ela acusa nossa mente. Ela nos mostra o quanto somos pecadores e o quanto estamos distantes da vontade de Deus. Ou seja, mesmo conhecendo a lei escrita, o ser humano sabe, em alguma medida, quando erra, quando peca, quando carrega a culpa. A consciência se levanta como testemunho interior. E quando peca, o ser humano ouve esse tribunal íntimo na sua mente dizendo: você está errado diante de Deus. Quando somos cristãos, essa voz é ainda mais forte, às vezes até sufocante, do peso do pecado. Você já sentiu isso? A tua consciência jogando a culpa na tua mente, você se sentindo sufocado com aquilo. A consciência aponta o dedo para nós, e a culpa chega dizendo: você pecou contra Deus. E pasmem, muitos irmãos, muitos cristãos são derrotados na mente por esse sentimento de culpa, pelo pecado cometido. A culpa tem sido a condição do homem desde o Éden. Carregamos uma consciência ferida pela transgressão, uma mente inquieta diante da santidade de Deus, e como diz Romanos 3,23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e não há exceção. Essa é a condição universal do ser humano. Nós não apenas praticamos o mal, mas somos pecadores por natureza. A culpa é a marca dessa distância. Ela nos lembra que há algo entre nós e Deus que foi quebrado. A nossa comunhão com Deus foi quebrado. E que por nós mesmos, nós não conseguimos consertar a nossa comunhão com Deus. Quando sentimos culpa, especialmente o pecado, ou mesmo o fracasso diante de Deus, algo começa a operar como um tribunal em nossa mente. A consciência, ela se levanta como um juiz, as lembranças vêm testemunhando o que você fez e acusando o que você fez. E começamos a ouvir um veredito em nossa mente. Só que esse veredito, para nós que somos cristãos, não vem de Deus. Mas o veredito vem de nós mesmos. No íntimo, nós tentamos assumir um papel que não nos pertence, o de decidir se somos ou não perdoados. Quando nós pecamos, a nossa consciência rapidamente se levanta como juiz, nos cobra muitas vezes com rigor, nos punindo em nossa consciência, em nossa mente. Nós nos condenamos com medo, ou às vezes nós vamos para o caminho contrário. Nós tentamos justificar a nossa culpa, amenizar a culpa em nossa mente e tentamos encontrar desculpas. Quase sempre nós trabalhamos a culpa com base em nossos méritos. Ou autopunição, eu pequei, não, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais a Bíblia, eu vou mais para o culto. É tentando obter o perdão de Deus pelo teu desempenho. Deus tem que me perdoar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que orar mais, eu tenho que ir para o culto. Domingo tem culto, então eu vou lá para Deus para tentar aliviar a minha mente. Você está se autopunindo. Você está se autopunindo. Eu vou explicar para você
o caminho correto da mente curada, da mente que tem a culpa apagada. Não é pela autopunição. Ou então a autojustificação. A carne é fraca. Todo mundo peca, né? Todo mundo não peca. Foi só um pecado. Um erro aqui. Da próxima vez eu não vou fazer mais. Essa foi a última vez. São tentativas falhas no nosso interior de exercer um papel que é exclusivo de Jesus. É Jesus que é o juiz sobre nós. Ele que é o redentor que pode salvar nossa alma. A Bíblia nos dá exemplos de como a culpa ela corrói. Salmo 32, Salmo de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, que conhecia bem o que era uma consciência pesada por causa do pecado. Versículo 3, versículo 4 do capítulo 32, ele diz: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. A descrição aqui do pecado que é escondido, que é não confessado, é de alguém que vai sofrendo, que vai se encolhendo. Ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele. Ele não tinha força, ele sentia uma terra seca. Ele estava sem alegria. Mas repare, não foi o pecado de Davi que o esmagou. Foi a culpa, o silêncio diante de Deus, de um coração não arrependido. Foi o ato de esconder, de não confessar, de tentar segurar nas mãos um peso que só Cristo pode levar. Um outro exemplo marcante também é os irmãos de José. Gênesis 42, 21. Décadas depois do crime que eles cometeram, eles ainda murmuravam entre si: certamente estamos sendo punidos por causa do nosso irmão. Anos passaram, mas a consciência deles continuava inquieta. A culpa mal resolvida transforma-se em uma sombra que nos persegue. E talvez quantos aqui olham para o passado, se sentem culpados por algo que fez, ou por algo que não fez. Quase sempre, talvez, você está de boa e de repente você murcha. Teu semblante cai, a acusação ainda vem daquilo que você fez lá no passado. Talvez você esteja perguntando: e essa mochila aí, pastor? Incomoda, está pesado. Mas infelizmente, eu estava pensando em algo para exemplificar a culpa. Quantos de nós carregamos a culpa e agimos como se nada tivesse acontecendo? Nós estamos no culto, vamos para o nosso trabalho, estamos em casa, mas só Deus sabe o que está passando na tua mente. A aflição, a mente culpada, o peso que você está carregando dia após dia com a culpa, com a acusação da tua consciência. E você pode me perguntar: pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E a gente entra no segundo ponto dessa mensagem. Somente Cristo, o sacrifício perfeito que remove a culpa. Meus irmãos, quer você creia nisso que eu vou falar agora ou não, quer você entenda ou não, há uma verdade na palavra de Deus, onde ele diz que a única solução de Deus para o peso do pecado ou da culpa na mente humana é o Senhor Jesus Cristo. Eu não vou aqui criar uma conexão, uma teoria, para tentar convencer vocês de algo mirabolante que pode amenizar a culpa na tua mente. É só Jesus e é somente Jesus, e você precisa crer nisso. João Batista, em João 1:29, quando ele viu Jesus aparecendo, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só Jesus pode retirar o pecado de nossas vidas, somente Ele. Jesus veio para carregar o que nenhum de nós jamais seria capaz de suportar: o peso do pecado, a culpa do pecado diante do trono da justiça de Deus. Como o autor de Hebreus confirma, Hebreus 9:14, de uma forma parafraseada: nessa nova aliança, foi o próprio Jesus Cristo que se ofereceu a Deus como sacrifício perfeito. Ele se ofereceu como justiça de Deus, para que Ele pudesse levar a culpa pelos nossos pecados. A culpa em Jesus Cristo. A culpa não deve estar aqui. A culpa foi colocada em Jesus quando Ele foi para a cruz do Calvário. E Ele morreu pelos nossos pecados. É justamente isso que distingue Deus, Jesus Cristo, de qualquer outra pessoa, ou de qualquer sistema religioso. Ele viveu a vida que nós não conseguiríamos viver, e Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Muito antes da vinda de Jesus, os profetas já estavam anunciando o plano de Deus. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, foi transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cristo, Ele não apenas morreu, mas Ele assumiu sobre si a culpa que era nossa. O castigo que era para nós, Ele assumiu. Ele foi esmagado para que nós tivéssemos paz. O inocente no lugar do culpado, o justo no lugar do injusto, toda a culpa foi entregue, ou foi jogada, ou foi lançada sobre Jesus. No Antigo Testamento, os sacrifícios oferecidos conforme a lei de Moisés tinham uma validade temporária. Eles eram repetidos todos os anos, como por exemplo, o sacrifício de expiação, que era para perdoar os pecados. 2 animais eram mortos. Um animal, ele era sacrificado, derramava o sangue para mostrar o peso da culpa. Deveria haver morte por conta da culpa do pecado. O outro animal, ele era enviado para o deserto. O sacerdote colocava a mão sobre ele, a culpa vinha sobre aquele animal, e aquele animal era enviado para o deserto para levar a culpa para longe. Ali estava na lei, estava mostrando o peso da culpa do pecado, e também que Deus é gracioso. Eles não deveriam se sentir culpados, porque o bode ou o carneiro foi embora, levando aquela culpa. O problema é que, embora estivesse ainda na lei, aquilo não era suficiente para acalmar o coração, a consciência do pecador. Hebreus 9, 11 e 14 declara que Cristo entrou no Santos dos Santos Celestial, com o seu próprio sangue conquistou a redenção eterna. O texto diz, versículo 14, Hebreus 9, 14: quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus, o perdão de Cristo, o sangue de Cristo vai purificar a nossa mente, a nossa consciência, a consciência de obras mortas, inválidas, para podermos servir ao Deus vivo. E aqui está a beleza do Evangelho. O que no Antigo Testamento não podia ser feito, limpar completamente a consciência, remover completamente a culpa, Cristo Ele realizou, de uma vez por todas. Hebreus 10, do 12 ao 14, só diz assim: tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, Jesus, assentou-se à direita de Deus. Versículo 14: pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz, Ele nos aperfeiçoou e nós estamos sendo santificados nele. Você acha que Deus iria nos aperfeiçoar e trabalhar em nossa santificação
e desejando, ou querendo, ou permitindo que a gente caminhe essa vida cristã com o peso da culpa do pecado, culpa que Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário? De maneira alguma. Pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz, Ele nos aperfeiçoou. Em Jesus, nada mais pode ser adicionado. Em Jesus, nada mais deve ser repetido. Quando Jesus declarou lá na cruz, está consumado, o plano de Deus está completo, toda a dívida foi paga, todo o pecado tratado, toda a culpa foi levada sobre Jesus. E por que somente Ele? Porque só Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem, sem pecado, sem culpa, perfeito, justo, obediente até a morte de cruz. 1 Pedro 3,18 diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzir até Deus. Não há nenhum outro mediador necessário, não há nenhum sacrifício possível, nenhuma penitência, nenhuma obra, nenhum ritual que você faça que possa remover a culpa pelo teu pecado. Apenas o sangue do Cordeiro faz isso. Apocalipse 1:5 nos lembra: Ele nos amou e nos lavou, Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue. Deixa eu repetir. Ele te amou e lavou os teus pecados pelo sangue dele na cruz. O próprio Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro proclamou em Atos 4,12: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Paulo declarou em 1 Timóteo 2,5-6: Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. Somente Jesus é salvação, somente Jesus perdoa os nossos pecados, somente Jesus, em Jesus, podemos curar a mente cansada pela culpa, a mente acusadora. Somente Cristo reúne em si todas as qualificações necessárias, sem pecado, com autoridade, com paixão e com poder para nos reconciliar com Deus. E tudo isso, irmão, é graça, é pela fé, é para a glória dEle. Então, diante de nós está essa verdade do nosso Salvador. Quantos de nós dizemos cremos em Jesus, mas ainda carregamos o peso da culpa? Quantos de nós pecamos, e nós pecamos porque a lei do pecado ainda está agindo em nosso corpo mortal, mas ainda permitimos que a nossa consciência continue nos acusando e sentimos culpados, e nos sentimos derrotados? O nosso chamado é para pegar essa culpa e colocar diante da cruz, diante da obra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele levou sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, a nossa condenação. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não te condena. Por que você vai condenar a você mesmo? Por que você vai ficar remoendo a culpa do seu pecado, sendo derrotado constantemente por causa do seu pecado? Se a obra da cruz, a obra de Cristo, ela é perfeita. Será que a palavra de Deus não tem poder sobre a tua vida? Na verdade, você realmente crê no que você está ouvindo, o que eu estou falando aqui, nos versículos que foram citados? Veja bem, eu não estou perguntando se você sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário.
Eu não estou perguntando para você se você sabe que Jesus morreu pelos teus pecados. Eu não estou perguntando para você se você entende a doutrina da cruz. Eu estou perguntando se você vive como alguém que foi verdadeiramente perdoado por Cristo. Porque há uma diferença entre conhecer o Evangelho e se apropriar pela fé, a fé viva e eficaz do que o Evangelho oferece para todos nós. Há muitos cristãos que dizem eu creio, mas vivem como se a cruz fosse apenas algo teórico ou algo pendurado ali na parede. Lemos sobre a cruz, cantamos sobre a cruz, mas não experimentamos o que essa cruz nos oferece, o que o sacrifício de Jesus oferece. Saber que Cristo morreu, mas não descansar nessa verdade, como pode? Você entende que tem alguma coisa faltando aí? Alguma coisa não está encaixando? Eu entendo que Jesus morreu por mim, mas eu não consigo descansar nessa verdade. Saber que há perdão em Cristo, mas vive tentando se perdoar sozinho, ora se autopunindo, se auto-justificando. Estão salvos na posição, mas derrotados aqui na mente, abrindo brechas para que o diabo acuse constantemente do teu pecado. Precisamos entender com clareza que devemos nos aproximar de Jesus, não apenas porque parece algo bonito. Se aproxime de Jesus. Nós precisamos de uma decisão concreta. O autor de Hebreus nos chama a nos aproximar. Hebreus 10:22 diz: com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Se aproxime de Jesus. Tenha plena certeza da tua fé e tenha o coração purificado da má consciência. Isso é mais, irmão, é muito mais do que vir para um culto. É muito mais do que cantar alguns louvores. É muito mais do que ler a Bíblia. É a confiança real na suficiência de Cristo sobre nós. É viver como alguém que de fato foi reconciliado com Deus, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Porque quantos cristãos, talvez seja um de vocês aqui, abrem a Bíblia para ler versículos, oram a Deus, mas não conseguem transportar a verdade do Cristo que se entregou para morrer por nós na cruz, para levar sobre ele a nossa condenação, a nossa culpa, e vivem atormentados na mente. O diabo em Apocalipse 12 diz que ele é acusador dos irmãos. Ele faz isso todos os dias, irmãos. Talvez agora mesmo ele esteja lançando lembranças na tua mente, acusando você dos pecados. Talvez agora mesmo ele esteja sugerindo mentiras, reacendendo pecados em tua vida, ou mesmo criando estratégias, ciladas, para que você possa cair. E muitos cristãos, mesmo salvos, vivem debaixo desse peso. Não porque Deus condena, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas porque não aprenderam a calar o acusador, o diabo, com a verdade da cruz. Com a verdade somente Cristo. Se você está em Cristo, a sua dívida foi cancelada. Seu pecado foi lançado no fundo do mar, sua culpa foi levada por Cristo. Essa é a verdade, e ela precisa ser vivida. Estar em Cristo, irmão, significa unir-se a Ele a uma fé verdadeira. Abandonar toda a nossa confiança por méritos próprios. Viver sobre a graça dia após dia, porque fora dele não há perdão. O fato de Jesus te perdoar, e aqui é importante, não é uma permissão do pecado, porque alguém talvez esteja pensando assim: então é fácil, só pedir perdão, está tranquilo demais. O fato de Jesus te perdoar não é uma permissão para pecar. Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos 6.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então por isso eu vou continuar pecando. Paulo vai dizer, de maneira alguma. Porque uma vez que você foi liberto dos pecados, as amarras do diabo foram tiradas, a amarra da escravidão foram tiradas da sua vida, a tua consciência agora está em Cristo. Se você vive pecando, o João vai dizer, você não é de Deus. É simples. Mas aquele que é de Deus, peca, sabe que tem um justo juiz que intercede por ele e se arrepende e confessa os pecados. Essa é um chamado que a Bíblia diz para estarmos sempre aos pés da cruz. Estar em Cristo é reconhecer que nós precisamos do sangue dele, nos lavando todos os dias. É viver confessando, Senhor, eu ainda sou falho, mas o teu perdão me dá esperança, tuas misericórdias me sustentam. Essa é a verdade e a segurança que nós devemos ter. Você não está isento de erros, de pecados, mas você tem a presença de um Salvador que é fiel. Você tem Cristo. E a sua mente precisa ser purificada nele. Portanto, não viva como alguém que apenas sabe que existe o perdão, mas viva como alguém que já foi perdoado por Cristo. Somente Cristo. Terceiro e último ponto. O Consolador de consciências culpadas. A boa notícia do Evangelho é que Cristo não apenas remove a nossa culpa diante de Deus, nós chamamos isso da verdade objetiva da cruz. É teologia, é doutrina pura. Jesus Cristo leva sobre si os nossos pecados e diante de Deus nós somos considerados justos. Quando Deus olha para você, Ele não vê ali um pecador, mas Ele vê alguém que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele vê uma pessoa justa, não pelos méritos próprios, mas pelo mérito de Cristo. Essa área teológica, doutrinária. Mas também nós temos uma área que é talvez um pouco mais subjetiva, mas que mostra o cuidado do Salvador por nós. Nos evangelhos nós vemos Jesus Cristo ensinando a verdade que liberta, mas também nós vemos Jesus Cristo que age com compaixão por aqueles pecadores culpados. Ele vai dizer em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu olho para esse texto e na minha mente vem pessoas que estão acabadas, pecados não resolvidos, culpas antigas ou culpas novas, vozes sussurrando na mente, acusando, falhas repetidas. Porque aqui Jesus não está falando de alguém que trabalha muito e chega no final do dia e está cansado, sobrecarregado. Ele está falando aqui de pessoas que estão tentando carregar nas costas uma mochila pesada de pecados, uma mochila pesada de culpa, acusações do diabo, sobrecarregados. Aí Jesus, Ele não apenas chama, mas Ele também promete, eu vou aliviar. Mas Ele diz, venha a mim. Perceba, Jesus não coloca mais um peso. Jesus não exige desempenho de você. Lembra que eu falei? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, vou fazer isso. Ele não exige. Ele quer que você confie nele. Crer em Jesus é muito mais do que fazer. Crer em Jesus é ser. É ser alguém que o ama, o serve, o adora em espírito e em verdade. Ler mais a Bíblia, orar é consequência do ser. Jesus, Ele troca o nosso fardo pesado por um jugo que é leve. Ele vai carregar aquilo que nós jamais conseguiríamos carregar sozinho. Na cruz, Jesus tomou sobre si o nosso fardo, a condenação, a acusação, o castigo que nos traz a paz. E agora, Ele se aproxima e não coloca exigências, mas Ele coloca descanso. Ele não exige
cobranças, mas Ele apresenta a graça. Ele apresenta alívio. Lembra a mulher adúltera? Lá em João 8:11. Aquela mulher estava envergonhada, condenada pela multidão. Todo mundo soube que aquela mulher era adúltera, era uma mulher pecadora. Como foi que Jesus agiu? Jesus pegou a pedra também para apedrejá-la, apontou o dedo, sua pecadora. Jesus olhou para aquela mulher e diz: eu não te condeno, vá e não peques mais. Jesus não está aprovando o pecado dela, mas também Jesus não está a rejeitando. Jesus remove a condenação. Eu não te condeno. E oferece para ela um novo recomeço. Vá e não peques mais. Esse é o coração do nosso Salvador. Ele não fecha os olhos para a tua culpa, porque você pecou, você é culpado. Mas Jesus oferece a cura, a dignidade da alma arrependida. Ele oferece descanso nele. Vá e não peques mais. Uma outra história é a história de Pedro. Pedro jurou até a morte que jamais negaria a Jesus. Poucas horas depois, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, os seus olhos cruzaram com os olhos de Jesus, e Pedro saiu ali chorando amargamente. Lucas 22:62. Ele chorou por conta da sua consciência dilacerada, culpado, envergonhado. Eu creio que Pedro sentiu ali a falência do ser humano. Ele traiu aquele que ele dizia ser seu Senhor, aquele que ele jurou estar com ele até o fim. Pedro sabia o que tinha feito. Mas aqui na história de Pedro, nós vemos mais uma vez a beleza do Evangelho. Depois da ressurreição, Jesus não ignora Pedro. Jesus não substitui Pedro. E Jesus também não abandona Pedro. Por quê? Porque Pedro era dele. Pedro é filho amado. Jesus procura Pedro. E lá em João 21, do 15 ao 17, na beira ali do mar, Jesus convida Pedro para conversar. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Perguntas essa que fez com que Pedro pudesse refletir a sua culpa. Porque talvez Pedro tivesse: será que Jesus sabe que eu amo ele? Afinal eu traí ele. Talvez Jesus esteja em dúvida se eu amo ou não. Mas Pedro diz: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aquela pergunta tocou na ferida. Aquela pergunta foi na culpa que ele sentia. Mas aquela pergunta também trouxe graça. Não para humilhar, mas para curar. Não para condenar, mas para restaurar. Jesus, ele não finge que temos pecado ou que temos culpa. Mas ele transforma a culpa em graça, em reconciliação com ele e com Deus. No final da conversa, Jesus não apenas perdoa, mas Jesus também dá uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu tenho uma missão para ti, Pedro. Eu tenho muito mais para ti. Pedro, ele caiu por conta do seu pecado, da sua culpa, mas Jesus o restaurou. Pedro chorou por negar o seu Salvador, mas mesmo assim, Jesus o levantou e o comissionou para pregar. A primeira pregação no Pentecostes, onde mais de 3.000 almas se converteram e foram batizadas, foi pregada por quem? Por Pedro. Pedro negou a Jesus, mas Pedro foi chamado para liderar os apóstolos e a igreja primitiva. Esse é o coração de Jesus. Ele cura a consciência culpada e ele reescreve uma nova história. Hebreus 8:12, o autor declara com ousadia: dos seus pecados não me lembrarei mais.
Romanos 8:1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui não são apenas palavras bonitas, são verdades eternas. Somente Jesus Cristo foi o grito da reforma. E esse é o grito hoje para as nossas vidas. Somente Jesus Cristo na tua vida. Somente Ele é suficiente para ser seu Salvador. Somente Ele é suficiente para te dar perdão. E somente Ele é suficiente para curar a tua mente culpada. E seja lá do que for. Você sabe muito bem quanto tua mente está sendo atormentada pela culpa. Vá para a cruz. E não é eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus Cristo que diz: venha, venha e encontre descanso em mim. Esse é o Evangelho. Não somos salvos por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Para concluir, eu quero trazer 4 aplicações bem rápidas aqui. Primeiro, se você está lutando com a culpa, corra para Cristo e não corra de Cristo. Se há pecados que ainda estão pesando em sua consciência, se você carrega talvez arrependimentos antigos, ou vive debaixo de uma constante acusação, não fuja disso. Reconheça que você é culpado, porque aquele que reconhece que é culpado, ele confessa. E aquele que confessa está arrependido, e aquele que está arrependido recebe perdão do Pai. Traga para Jesus a sua culpa, não importa o que seja. Pastor, se eu lhe contasse a minha história, o Senhor iria... Não importa o que você fez, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é suficiente para perdoar o pior dos pecadores. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessa. Agora, você talvez possa dizer: eu vou continuar carregando aqui o peso da culpa. Eu vou dizer para ti, meu irmão, o Evangelho te dá liberdade. Por que você quer continuar aprisionado? Você não precisa pagar um preço que Jesus já pagou na cruz. Aproxime-se com confiança, viva como alguém livre em Cristo. Segundo, como igreja, sejamos um povo que aponta para o perdão, não para a vergonha. Nossa igreja precisa ser um lugar de verdade, onde pregamos a verdade, onde apontamos os pecados conforme a palavra de Deus, mas também tem que ser um lugar de graça. O Evangelho não é um código de correção, mas é uma nova reconciliação com Deus. Portanto, quando o irmão cai aqui no nosso meio e se arrepende, nós não devemos aprisioná-lo em mais culpa, mas devemos conduzi-lo à cruz. Não sejamos repetidores de acusação. Se Deus perdoa, nós também devemos acolher, restaurar e andar junto com esse irmão. Para que ficar apontando o dedo? Aquilo que você fez, aquele pecado, olha o que você fez naquele tempo, naquele momento. Para que isso? Nós não somos chamados a condenar ninguém pelo que a pessoa fez, mas somos chamados a reconciliar as pessoas com Deus, a levar as pessoas para o trono da graça e encontrar nele descanso para a alma. A igreja não é um tribunal, é uma comunidade de pecadores perdoados pelo sangue do Cordeiro. Vamos amar as pessoas que Jesus ama e acolher as pessoas que Jesus perdoa. Terceiro, a nossa adoração e nossa vida devocional. Não tente se aproximar a Deus pelo teu desempenho. Creia em Deus. Nós trabalhamos isso hoje na classe de discipulado. Crer em Deus não é orar mais. Crer em Deus não é ler mais a Bíblia. Crer em Deus não é jejuar mais. Crer em Deus não é cantar mais alto. Crer em Deus não é participar do culto. Crer em Deus, crer em Jesus, não é sobre fazer, é sobre ser. Orar com base no sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por ti na cruz do Calvário.
louvar com gratidão por aquilo que Ele fez, ler a Bíblia como quem foi aceito por Deus, não como alguém que precisa provar alguma coisa para Deus. Quando cair, levante-se novamente, não com culpa, mas em arrependimento e confiança no perdão já conquistado por Jesus Cristo na cruz. O Evangelho, Jesus Cristo é suficiente todos os dias. Viva como alguém que realmente crê nisso. E por último, compartilhe a sua esperança com aqueles que estão debaixo da culpa. Nós vivemos em um mundo onde é cheio de gente ferida. E eu tenho certeza que aqui tem um bocado de gente ferida. Um bocado de gente aqui esmagada pelas vozes de condenação na mente. E talvez ao seu lado, talvez na sua família, no seu trabalho, esteja alguém destruído pela culpa também. Você carrega a melhor notícia para um coração culpado. Há um Salvador que perdoa, que restaura, que alivia. Um Salvador que diz: venha, venha e beba da água da vida e você jamais terá sede. Anuncie com coragem. Cristo já levou a nossa culpa, a paz em seu nome, a liberdade em seu sangue. Creia nisto. Que essa mensagem não seja apenas mais uma mensagem que você ouviu, mas que o Espírito Santo fale ao teu coração, ou atormente o teu coração, a tua mente, para que essa verdade seja praticada. Porque se você for apenas o ouvinte e não praticante, do que adiantou ouvir? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Jesus Cristo, Ele não veio apenas para ser um homem que morreu por outros homens. Jesus Cristo veio para nos salvar da condenação futura. Ele veio para nos libertar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sumo sacerdote que purifica a consciência. Ele restaura a graça e a verdade. Somente Cristo pode tratar a mente culpada. Somente Cristo pode trazer a alegria da salvação. Jesus Cristo disse para a mulher adúltera: eu também não te condeno, vai, não peques mais. E talvez Jesus esteja dizendo para ti hoje: eu não te condeno, vai, não peques mais. Que decisão você vai tomar diante da voz do Salvador que diz: venha a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou dar descanso, eu vou aliviar. Creia nas palavras de Deus, nas promessas do nosso Salvador. Entrega teu caminho hoje para Cristo. Encontre nele a segurança, o abrigo, o descanso para a alma cansada. Você que é cristão, que tem lutado com a culpa, apenas descansa no teu Salvador, joga diante dele este fardo, permita que a verdade da palavra de Deus seja real na tua vida. Ó Deus, tu conheces cada pessoa aqui nesse auditório, ó Pai. Tu sabes quantos estão com a mente dilacerada, a mente culpada, Senhor Deus. Mas eu peço que pelo Teu Espírito, todas as pessoas aqui entendam que somente Cristo pode trazer alívio para a mente culpada. Somente Cristo pode trazer a paz para com Deus. Somente Cristo pode restaurar a nossa comunhão com o Pai. Somente Cristo pode tirar a condenação que estava sobre nós. Então traga a tua paz, Deus, as mentes cansadas, o teu alívio, ó Pai amado, a alegria da tua salvação, ó Deus. Que estejamos libertos da culpa, porque o Senhor já levou sobre a cruz do Calvário. Assim oramos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.